Paz do Senhor. Vamos aguardar então um pouquinho mais. Hoje eu quero compartilhar com os amados uma palavra que está registrada no livro de João, no capítulo 5. Então, você que tem a sua Bíblia em mãos, por favor, abra para que a gente possa acompanhar. Então a palavra está no livro de João, capítulo 5. E o título é A Cura junto ao Tanque de Betesda. Uma palavra bem conhecida, um fato que foi narrado então no Evangelho de João. Algo muito importante e algo que demanda então de uma atenção muito importante. Nós precisamos ler e aprender um pouco mais com esse texto. Então, para você que está entrando agora, a palavra será então no livro de João, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Então, por enquanto, vou fazer a leitura do texto e depois a gente conversa um pouco, tá? Então, a palavra de Deus diz no versículo 1 que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" E disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." E então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Olha que palavra poderosa, que palavra maravilhosa. Então, fazendo leitura de uma forma um pouco mais pausada, para que venhamos entender então aonde o Senhor ele me move a compartilhar com quem está ouvindo hoje a mensagem, eu queria, iniciando no versículo 1, diz assim: então que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E ali começa dizendo que há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. E esse tanque então tinha 5 entradas em voltas. E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Então o que nós entendemos desse texto? Jesus, quando ele vai participar então de uma festa dos judeus, um dos lugares aonde ele adentra, onde ele passa, é um lugar onde existia uma série de pessoas enfermas. Existiam ali todas as espécies, tudo que você possa imaginar de enfermidade, com certeza existia ali.
A palavra de Deus ela não relata que existem grandes moveres de Deus neste local. É óbvio que a palavra de Deus nos diz em um outro livro que se fossem registrar todos os milagres que Jesus Cristo fez, não existiriam livros na terra que fossem capazes então de comportar toda a informação de tudo aquilo que ele fez. Mas a palavra de Deus ela me chama a atenção que ela trata com alguém em especial. Ela começa a tratar com um aleijado. Uma pessoa então que estava ali com as suas necessidades, ele tinha suas dificuldades. E uma das coisas que lhe faltava então era a mobilidade, ele não conseguia se mover. Por mais que ele desejasse, por mais que ele se sacrificasse, porque entenda, esse homem ele é alguém que não tinha como se locomover, mas ele estava naquele local. Por um motivo que nós já lemos aqui e entendemos, ou seja, existia um mover de Deus neste lugar, existia um mover de forma que o Senhor então, ele permitia que o anjo viesse e tocasse naquela água ali, desse tanque. Isso era um evento esporádico, isso não era algo que acontecia em qualquer momento. E da mesma forma não era algo que existia, que acontecia com um momento marcado. Similar ao que nós agendamos, nós nos comprometemos em trazer a palavra de Deus, que é salvação, que é vida, em um determinado local, em um determinado momento. Nós vamos conversar com os irmãos por meio da palavra de Deus, por meio da internet, e os irmãos terão acesso então às 9h30. A palavra então está registrando o quê? Que neste local, quando o anjo vinha, ninguém sabia que ele viria. Ele vinha então de surpresa, e ali ele agitava aquela água, e então o primeiro que entrasse, ele recebia a cura, aquilo que era necessário para a sua vida. E ali a Bíblia diz o quê? Que existiam os cegos, existiam os paralíticos, existiam os mancos, existiam sabe-se quantas outras enfermidades, quantas outras pessoas cheias de enfermidade buscando a sua cura. Afinal, era um lugar aonde talvez pouquíssimos tivessem desejo de entrar ali. Seria similar a irmos procurar então hoje, olha, nós vamos passear e vamos, imagina que seja uma pessoa de fora da cidade, nós vamos visitar a cidade, uma outra cidade, e quando nós chegamos lá, nós vamos para uma festa, nós vamos então primeiro passar no primeiro SUS, no primeiro hospital onde existe muitas pessoas doentes. Era algo mais ou menos parecido, óbvio que sem luxo nenhum, sem nada que houvesse de atrativo. Então é algo similar o que aconteceu com Jesus neste momento. Quando ele chega nessa cidade para participar então dessas festas, ele se locomove até esse local. E quando ele chega lá, ele consegue então ver aquilo que ele já sabia, que era um local onde existiam muitas e muitas e muitas pessoas enfermas. Pessoas procurando então a cura física, para tantos problemas que eles enfrentavam e viviam, quem sabe, há quantos anos. Tanto que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele chega e ele consegue conversar com esse homem. E esse homem está há 38 anos em uma cama. Há 38 anos ele está sofrendo. Ele está sofrendo por quê? Porque ele vivia já numa maca. Para que ele pudesse chegar até o tanque, ele dependia então da boa ação de quem sabe mais, no mínimo mais 2 pessoas, para que pudessem então levantar a maca e levá-lo e colocar até ali, porque ali ele sabia que existia uma oportunidade para que ele viesse a ser curado. Olha que coisa maravilhosa, esse homem, mesmo sem conseguir andar, ele acha uma maneira de chegar até onde ele consegue então receber a cura. Em primeiro momento a palavra de Deus nos diz o quê? Que ele vai buscar o milagre. O milagre o que era? Era a agitação das águas, feita então pelo anjo. Esse homem não conhecia Jesus Cristo. Sabe-se lá se em algum momento da caminhada dele, antes desse episódio, ele ouviu falar o nome de Jesus Cristo. Até então a Bíblia não relata. A Bíblia relata o quê? Que na sequência, no final do que nós lemos, que ele não sabia quem havia curado ele. E olha que coisa poderosa, porque esse homem, ele estava acamado, e quando o Senhor chega e aborda ele, a primeira coisa que ele pergunta é: você quer ser curado? E aí eu faço uma pergunta para você que está me assistindo.
Você quer ser curado por Jesus Cristo? Essa pergunta ela tem que estar sempre dentro do nosso coração, porque esse homem ele está buscando uma cura física, mas existem as curas da alma. Existem aquelas curas que nós precisamos que são de cunho espiritual. Quem sabe uma tristeza muito grande, sabe-se lá o drama que cada um está vivendo. E o Senhor ele nos pergunta: você quer ser curado? Por que eu pergunto isso para a igreja, para quem está me ouvindo, para quem está acompanhando o que está escrito aqui? Porque de nada adianta irmos até a presença do Senhor, ou muitas vezes querermos que o Senhor faça um milagre, uma transformação na nossa vida, se antes de irmos buscar a face do Senhor nós não nos perguntamos, afinal, eu quero ser curado? Querer ser curado nessa situação que está sendo apresentado aqui significa você larga de mão tudo aquilo que te disseram até hoje, referente à enfermidade, à dificuldade que você está passando. Olha só, é mais ou menos assim, você precisa escalar uma montanha, e ela é muito íngreme, você não consegue subir aos pouquinhos, ela é assim. Você olha para a montanha ou você olha para o seu objetivo, que é então alcançar a Deus, ou fazer com que o Senhor te alcance? Essa é a pergunta que a gente deve fazer antes de qualquer mover, de qualquer movimento em prol do Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida? O que eu estou fazendo porque eu o desejo, porque eu o amo, porque eu tenho a certeza que Ele vai me alcançar, porque eu tenho a certeza que Ele vai transformar a minha vida? Ou a gente apenas vai porque vá que dê certo, né? Vá que naquele momento o anjo movimenta e eu tenho a sorte, então, de ser o primeiro a tocar na água. Existe um divisor aqui. O texto que está sendo narrado aqui, ele nos diz o quê? Que o Senhor Jesus, ele não diz assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, ele só chega e pergunta de uma forma bem objetiva e bem clara: você quer ser curado? E como sequência, o texto fala aquilo que todos nós, em algum momento da nossa caminhada, nós fizemos também. Nós começamos a colocar as nossas impossibilidades. E o Senhor não pergunta quais são as tuas dificuldades para que você seja curado. Ele não quer saber o que você está vivendo. Ele só pergunta o seguinte: olha só, eu tenho a cura para você, você quer ser curado? Às vezes a cura está batendo na nossa porta, mas nós começamos a dizer: mas Senhor, alguém errou contra mim. Senhor, eu não tenho coragem para fazer alguma coisa. Senhor, a minha cura, ela não existe cura para a minha doença. Senhor, a ciência diz que eu não serei curado. Ou seja, a ciência diz o quê? Que não existe cura para aquilo que eu estou vivendo. Muitos dizem assim: eu fiz algo de errado que eu não consigo desfazer. Outros ainda podem ter, sabe-se quantas dificuldades para entender uma pergunta tão simples: você quer ser curado? O Senhor ele não te pergunta assim: você está disposto a fazer uma campanha? Não, Ele só perguntou: você quer ser curado? E é a pergunta que é mais pertinente nessa noite. Quando nós tratamos de cura, e eu volto a dizer, esse homem estava recebendo uma cura, em primeiro momento, uma cura física. E na sequência, nós notamos que transcendeu aquilo que era físico e tornou-se então também uma cura espiritual. E nós vamos ver isso lá no final, aonde o Senhor o encontra novamente. Aonde que esse homem vai no final de tudo? Ele vai até o templo adorar, apresentar então a oferta que era necessária pela cura que ele recebeu, cumprindo então a lei, aquilo que ele conhecia até aquele momento. Então esse homem, ele consegue ouvir a voz de Deus, e após ele conversar com Deus e explicar o seu drama, aquilo que ele estava vivendo, ainda assim o Senhor o alcança. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim:
o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Essa é a resposta que o Senhor Jesus Cristo queria? Você que está me ouvindo, para pensar comigo. Essa é a resposta que o Senhor Jesus queria? Quantas vezes a pergunta bate na nossa porta: varão, irmã, você quer ser curado? E a gente começa a derramar aquele monte de situação, aquele monte de tristeza, aquele monte de amargura, aquela quantidade então imensa de decepções que nós acrescentamos no caminhar da nossa caminhada. Ao longo da nossa caminhada nós fomos então juntando tantas situações, mas olha só, eu tentei participar de um ministério, eu tentei fazer algo para Deus e eu não tive oportunidade. Eu tentei fazer as coisas diferentes, mas eu não tive. Porque eu não tive, hoje eu não sei mais se eu creio em Deus. Muitos vivem esse drama, e esse é um drama que ele foi instaurado aonde? Na alma da gente. Ele é de cunho espiritual. E até aí tudo bem, o problema não está aí, o problema está... A pergunta dessa noite é: você quer ser curado? Ou você quer contar para Jesus o porquê que você não pode ser curado? Veja bem, existe o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que desceu até aqui para morrer por mim e por você, para quebrar com todas as amarras, com tudo aquilo que então em algum momento te impossibilitou de receber aquilo que você deseja e que você precisa. Ele desce e ele pergunta: você quer então ser curado? E você começa a falar: porque não me perdoaram, porque não me usaram de uma maneira grande na obra, porque não me permitiram fazer a obra. Eu não posso porque a ciência me disse que eu não posso. Olha só, não adianta. Olha, Jesus, não adianta só dizer que vai me curar, porque o médico diz que não tem cura. Você está entendendo onde eu quero chegar? A palavra de Deus diz o quê? Jesus perguntou: você quer ser curado? Qual é a resposta que você me dá? Você que está assistindo. Digita para mim aí, por favor. Você está vivendo um drama. Você quer ser curado? É nesse ponto que eu quero chegar. A resposta é sim ou não. A Bíblia nos diz o quê? Que o Senhor diz é sim ou não. Que passar disso aí provém do maligno. Quer dizer que quando você começa a justificar, quem sabe, a sua dificuldade em crer que você vai receber uma bênção, isso provém do maligno. Não é o que Jesus quer ouvir de você. Jesus quer ouvir você dizer se você quer ser curado ou não. É simples. Eu quero ser curado. Ou eu não quero ser curado. Mas é claro que só um louco diria que não quero ser curado. E é nesse momento que a gente precisa refletir. A oportunidade está sempre diante das tuas mãos. O Senhor diz que o seu braço ele não está encolhido para que venha então nos resgatar, nos alcançar, e que os seus ouvidos não estão fechados para que não venha ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Por que muitas vezes nos escondemos, ou na grande maioria das vezes nos escondemos em cima daquilo que os outros dizem, que são empecilho para que venhamos ser curados, para que venhamos ser transformados? O porquê que nós nos escondemos em cima disso, se tudo que a gente precisa dizer: sim, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser alcançado por Ti, Senhor. E por então, firmarmos então, pedirmos isso para o Senhor, na sequência o que Ele faz? Olha só que legal, Jesus ele não pega o paralítico e ele fala assim: estica a tua perna, faz isso, faz aquilo, não. O poder dele está acima de qualquer gesto físico que nós venhamos imaginar. O Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente diz: levanta e pega a tua maca e anda, cai fora daqui.
sai daqui, este local não te pertence. Ele só diz isso. Por que a gente dificulta as coisas? Por que a gente busca uma campanha? Por que a gente busca um local extraordinário? Quem sabe um monte para receber alguma coisa? Eu tenho que subir no monte. Jesus não te pede isso. Você quer fazer? Faça. Se isso te faz bem, bênção. Mas isso não é uma trava. Olha só, eu não estou recebendo a minha cura, a minha bênção, ou qualquer coisa que eu deseje do Senhor, porque eu não fiz isso para Ele. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração e entregar a Ele. Ouvir a voz dEle, porque esse homem foi curado porque ele ouviu a voz de Jesus Cristo. Ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. E depois de ouvir, então, o que acontece quando a gente ouve a voz de Deus? Quando a gente ouve a palavra de Deus? Isso traz, então, fé. Isso nos alimenta, nos renova. Isso faz com que tenhamos, então, o quê? A palavra de Deus na nossa vida. E o fato de termos a palavra de Deus na nossa vida transforma a nossa vida. Mas para que ela venha transformar, nós precisamos dizer sim para Jesus. Senhor, eu quero a minha cura. Para muitos o Senhor não vai perguntar assim, você quer a minha cura? Porque Ele já deu a cura, meu irmão. A cura dele já foi quando ele morreu lá na cruz. A partir dali você tem a sua cura. Mas você tem que crer, você tem que ouvir a palavra dele e esquecer o que o mundo diz para você. De repente o mundo está dizendo para você, você não pode, você não vai conseguir, você não é capaz de ser curado. Sabe por quê? Porque você pecou. O inimigo vai lá e coloca assim, você não pode porque você fez isso de errado. Você não pode, por quê? Porque você, quem sabe, não está dando atenção para aquilo. E o Senhor está te dizendo o quê? Que não, é o contrário, presta atenção. Eu não quero saber o que está te dificultando. Não é isso que eu quero saber. Eu só quero saber se você quer. Quer. Beleza, então a cura virá. Mas o que é a cura? O que é o conversar de Deus conosco hoje? É o contato com a palavra de Deus. É o quanto que você busca o Senhor. É o quanto que você lê a sua palavra. Porque esse ato de você ler, de ter intimidade, de orar ao Pai, isso produz em você a fé. E é a fé que move montanhas, que faz com que você então alcance o sim do Senhor na tua vida. Amados, entenda, o Evangelho não é difícil, nós é que dificultamos o Evangelho. Nós dificultamos toda a nossa caminhada com o Senhor. Tudo que existe de errado é aquilo que o inimigo então trabalha para que a gente venha, quem sabe, largar a caminhada com Cristo. Às vezes a gente começa a parar e refletir e ver quem somos, porque somos realmente tortos, né? Nós precisamos todos os dias, como o irmão estava dizendo, todos os dias nós precisamos da nossa cura. Porque a cura que nós estamos tratando aqui é o poder que vem da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar para que possamos então sermos curados, sermos transformados de dentro para fora. Essa transformação ela vem dia a dia. Mas ela não vem para todo mundo. Por que ela não vem para todo mundo? Porque muitas vezes nós começamos a nos justificar em cima das dificuldades. Veja bem, eu quero a cura de Deus, mas eu não quero largar de maneira alguma a opinião do médico. Não estou dizendo que você tem que ir contra os tratamentos do médico, não é isso. Eu estou tratando de fé. Do médico dizer para você, olha só, você está com uma doença em um estágio muito avançado e você não tem mais o que fazer. E você dizer assim, beleza, doutor, dobra os joelhos e conversa com Deus. E quantos testemunhos nós sabemos de pessoas que foram curadas? É claro que se de repente nem todos têm o mesmo propósito, mas o Senhor está te perguntando, você quer ser curado? Porque a cura que Ele está trazendo para você é uma cura que transcende apenas o físico. Existem pessoas que vivem com enfermidades até o seu último dia de vida. O seu corpo não é curado, mas a sua alma, o seu espírito, sua mente tem uma ligação tão maravilhosa com Deus que aquela enfermidade que está apenas na carne
não tem poder de roubar, então, aqueles momentos de alegria. Eu tenho testemunho disso. Eu convivi com pessoas assim, que vivendo um drama, um momento de extrema dificuldade, ainda assim dobrava o seu joelhinho e orava a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor a ouvia. Sabe? Durante toda essa nossa caminhada com Cristo, nós somos moldados a precisar de vários rituais para que possamos então alcançar aquilo que o Senhor tem para trazer para cada um de nós. Nós somos moldados que se você não fizer 7 campanhas, 7 sexta-feiras, 10 semanas de campanha, você não vai alcançar a sua bênção. Infelizmente isso aconteceu. Eu quero te dizer que não precisa disso aí. Você pode sim fazer qualquer voto que você queira com Deus, embora o Senhor não te aconselhe a fazer isso. Você pode. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus ela é simples. Você só precisa querer. Só que entenda que depois que você disser que sim, que você quer, o Senhor vai falar com você e Ele vai te pedir para você fazer coisas que você talvez não queira fazer. Talvez você deseje de uma maneira forte demais continuar com algumas práticas do seu passado, que o Senhor vai te convidar para que você largue. Afinal, as enfermidades, aquilo que nós vivemos como momento de dificuldade, nada mais é do que uma bagagem que a gente vem acompanhando, vem somando durante a nossa caminhada. Nós erramos lá atrás e nós conseguimos fazer uma caminhada inteirinha com aquele fardo nas costas. O Senhor diz o quê? Troca o teu fardo comigo, que o meu é leve, diz o Senhor. Então a palavra de Deus, nessa noite, é essa aí. Você quer ser curado? Você quer que Ele te alcance? Dê crédito à palavra dEle. Aprenda com o Senhor. Entenda que aquilo que Ele vai te convidar para que você largue são coisas que Ele sabe que vão impossibilitar a tua cura. Fazendo leitura, continuando, versículo 8 diz: Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Ele não discutiu mais nada com Deus, ele simplesmente creu no que o Senhor estava falando para ele. E ele pega a sua maca e anda. Simples. E é óbvio que o que vem na sequência é algo extremamente importante. Olha o que diz aqui. E por sua vez, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Às vezes a gente se importa tanto com a opinião de outras pessoas, irmãos, que essas pessoas, ao invés de se alegrarem com aquilo que é uma bênção na tua vida, com o quanto que Deus tem tocado na tua vida, tem te guardado, tem te usado, tem te feito dar frutos, essas pessoas olham para outra situação. Olha só, a lei, o que a lei nos dizia? Que no dia de sábado você não poderia fazer serviços. Você também não poderia emprestar suas ferramentas para que outra pessoa então trabalhasse. Existiam vários empecilhos. Um deles era o fato de que você não poderia carregar e fazer força. Você estaria trabalhando. O fato desse homem estar carregando a maca dele num sábado era um pecado diante da lei. A lei mosaica nos dizia o quê? Que ele não poderia fazer isso no sábado. Então aquelas pessoas que estavam contemplando o milagre, pessoas que conheciam aquele homem há 38 anos sem andar, quando enxergam aquele cara andando, eles olham para ele e dizem assim: veja bem, você está pecando. Porque hoje não é dia de você caminhar carregando essa maca. Você sabia que pela lei, se você tiver um lenço de assoar o nariz, e você carregar dentro do seu bolso, pela lei, no sábado, você está caminhando. E você, ao caminhar, você leva um lenço dentro do seu bolso, você está pecando, porque você está carregando alguma coisa. Você está trabalhando. Olha o peso que existe na lei. Então é a mesma situação. Para que você não peque, você deveria amarrar o lenço
na sua veste, aí você não estaria pecando. Então esses homens, eles olham aquela bênção, eles olham alguém que foi curado, que foi transformado, que Deus fez um milagre, e ao invés de olhar para o que foi feito de bem, eles jogam um fardo em cima daquele rapaz. Olha, muito legal, você está andando, mas você está pecando, hein? Presta atenção. Você está pecando. E muitas vezes a gente recebe um tapinha nas costas. E as pessoas estão dando tapinha nas costas e estão dizendo: eu não estou nem aí para aquilo que você está fazendo de bem, aquilo que está dando certo na tua vida, eu só quero te lembrar que você está pecando. E aí você para e escuta o que aquela pessoa está falando. Olha só, eu estou pecando. E quando você fala eu estou pecando, você começa a dar crédito para a opinião das pessoas e não para o que Cristo falou para você. E automaticamente você tende a cair novamente. Olha como é importante você ter os seus olhos fitados, ligados, direcionados para o Deus Todo-Poderoso, para Cristo, para a sua palavra, para aquilo que Ele manda você fazer e não pela opinião de outras pessoas. Entenda, Jesus Cristo derramou a bênção, a cura sobre a vida desse homem. E outras pessoas que até então conheciam o mesmo Deus, deveriam conhecer o mesmo Deus, botam um fardo em cima desse rapaz. Só um pouquinho, você está pecando, você está carregando a maca e você não deveria estar carregando a maca. Versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. E então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Ninguém perguntou quem é esse homem que te curou, não. Eles querem saber o quê? Quem é o homem que te mandou carregar a maca? Quem é o homem que tá te fazendo com que você peque neste momento? Para aquelas pessoas que eram observadores da lei, ele estava pecando. Não interessa a cura, não interessa. O que interessa é o peso pior. Então a palavra que foi entregue nessa noite, ela trata a respeito de você querer alguma coisa e de que você esteja então preparado para dizer o sim. Não justifique as dificuldades que você está enfrentando. Não justifique, não olhe para aquilo que está te preocupando. Olhe para o que o Senhor tem te oferecido. Não olhe para tudo aquilo que o mundo te ofertou durante toda a caminhada e foi jogando por cima de você. Olhe para o que o Senhor tem na tua vida, para o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo na tua vida. Na sequência, esse homem estava lá no templo e ele se reencontra com Jesus Cristo. Muitos recebem a bênção, recebem a cura e nunca mais voltam na casa do Senhor. Começam a deleitar-se então naquela bênção e esquecem o abençoador. Esteja com os teus olhos, com os teus ouvidos preparados para ouvir a vontade do Senhor. Se Ele disser para você que você não faça, não faça. Você tem dúvida se você está fazendo alguma coisa errada? Pede para o Espírito Santo para que Ele venha te trazer então discernimento. Para que Ele venha falar com você. Para que Ele venha abrir os teus olhos. Existem coisas que a gente tem dúvida. Eu tive dúvida de muitas coisas durante o meu começo de caminhada. Minha caminhada na fé, existiam muitas coisas que eu dizia assim, mas não pode ser assim. Eu tenho dúvidas a respeito disso. Então eu orava a Deus e eu esperava até que Deus se revelasse, que Ele me mostrasse a verdade dele. Só que eu não estava apenas sentado num sofá que nem eu estou agora conversando com os irmãos. Eu pegava a Bíblia, eu lia a Bíblia. Eu olhava aquilo que estava escrito. Em algum momento, no meio das minhas meditações, das minhas leituras junto ao Senhor, a resposta vinha. Nunca coma na mão de ninguém, busque sabedoria que vem do alto. O Senhor, Ele deseja falar com você. O Senhor, Ele deseja tratar com você. Ele deseja falar com você de uma maneira que você entenda a palavra dEle. Existem pessoas que se agarram muito a tradições. Tome cuidado com tradição. Tradição não leva você para o céu.
tradição não muda a sua condição espiritual. Tradição não faz com que você seja alguém salvo. Você tem dúvida, quem sabe, da onde você está ouvindo, o que você está ouvindo? Quem sabe você está, então, com dúvida se você está fazendo o que é certo? Busque a Deus. Ele vai se revelar a você. Ele vai tratar com você. Ele vai falar com você. E Ele vai resolver as tuas dúvidas. Eu lembro que logo que eu comecei, eu acreditava muito em imagens. Eu acreditava muito em proteções. Eu acreditava que existiam orixás. Eu acreditava que existiam espíritos que eram bonzinhos. Existiam tantas dúvidas. E o Senhor, Ele veio com o passar da minha caminhada, conforme eu ia conversando, conforme eu ia ouvindo a palavra dEle, porque eu lia e isso era ouvir a palavra dEle, Ele vinha me revelando e me mostrando. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a minha caminhada com a minha esposa, eu ainda eu estava começando a minha caminhada com Cristo, mas eu tinha compromissos com o mundo. Eu lembro que naquela época eu trabalhava, eu fazia parte da diretoria de um CTG. E eu lembro como era difícil, porque eu gostava daquela vida ali. Nada demais, eu já não bebia, nunca fumei, graças a Deus, mas eu gostava daquele agito. Eu gostava daquela movimentação, da organização, de organizar eventos e tantas outras coisas. E no começo aquela palavra do Senhor era muito dura, porque ela me mostrava que aquele ambiente, embora seja um dos ambientes mais saudáveis que exista hoje, ele não era o ambiente da qual o Senhor queria que eu estivesse. Não se tratava do que eu queria, mas do que Ele queria para mim. E de uma maneira muito maravilhosa, o Senhor foi abrindo os meus olhos e me conduzindo para que eu então terminasse o meu compromisso e depois eu me afastasse. Existe algo de errado dentro do CTG? Não é isso que eu quero tratar. É a mesma situação que eu estava dizendo antes de imagens. Eu acreditava em imagens. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que não. Que eu acreditar em imagens ofende ao meu Senhor. Mas o Senhor se revelou a mim. Ele me mostrou aquilo que eu estava buscando entendimento. Então, quem sabe alguém está me ouvindo aqui hoje e tem essa dúvida, afinal é ou não é? Porque em alguns lugares dizem que não é, em outros lugares dizem que é. Não fique pelo que o lugar está te dizendo, fique pelo que a palavra de Deus está te dizendo. A cura está diante dos teus olhos para que você seja curado. Para que os teus olhos possam se abrir de uma maneira ampla e você possa entender o mundo espiritual, você tem que estar aberto ao quê? A abrir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ela então falar com você. Não sou eu que vou dizer para você que você não deve ter. Tudo que eu posso fazer é o que eu estou fazendo agora. Incentivar você a buscar as respostas. Eu lembro que as primeiras abordagens que eu recebi referente à palavra de Deus, eu conversava com o Senhor e eu questionava, olha só, eu não acredito em Deus por causa de tal coisa. Ele pegava a Bíblia e abria a Bíblia. A tua pergunta era qual? Era tal pergunta. Ele pegava, ele folhava a Bíblia e dizia assim, lê aqui o que está escrito aqui. E eu pegava a Bíblia e eu lia. Aí eu fiquei pensando, não, mas não pode. Onde é que está escrito isso? Em tal lugar. Fui lá e peguei a Bíblia da minha mãe. Abri a Bíblia no mesmo lugar e dizia a mesma coisa. Aí eu comecei a questionar muitas e muitas e muitas outras situações. E a resposta não era ele que me dava, ele apenas me mostrava, olha, lê aqui. Olha o que diz aqui. Olha a fonte. Aí eu questionava, não, mas não pode estar certa essa fonte. E ele me dizia assim, olha, faz mais de 2000 anos que ela está registrada aí. Se você pegar uma Bíblia mais antiga, vai dizer a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que a palavra ela não foi alterada. Você consegue acesso à palavra de Deus, à mensagem que ele escreveu, ao plano desde lá do começo. E você consegue confrontar com o que você está vivendo e com as suas dúvidas de hoje. Não pense que o irmão chato aqui está trabalhando e falando que você deve largar os seus santos. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você leia
e que você entenda, e é que a partir do momento que você entendeu, a partir daí você toma sequência daquilo que o Senhor tocar no teu coração. Ele te ama e Ele quer se revelar mais, mas para que Ele se revele mais é que nem a escola. Você começa na primeira série, depois que você consegue absorver o conteúdo para a primeira, vem a segunda, vem a terceira e aí vai. E a gente nunca para de estudar sobre a Bíblia. Mas eu quero te dizer o quê? Que só vem a segunda série depois de você entender a primeira. Depois que você dominar a primeira série, você passa para a segunda. E quando nós nos colocamos nessa situação, nós precisamos entender que muitos de nós estamos na primeira série. Paulo diz o quê? Que alguns se alimentam de leite ainda não podem se alimentar de um alimento mais sólido. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns ainda não entenderam as coisas básicas e elementares referentes à palavra de Deus. Por isso que não existem coisas novas acontecendo. Novas não que sejam coisas que não estão na palavra, não. Fala a respeito de você ter experiências diferentes com Deus. A Bíblia diz o quê? Que ao derramar do Espírito Santo veio os dons. Quem sabe alguém aqui entende o que é um dom, mas ainda não conseguiu alcançá-lo. Por que não conseguiu alcançar? Porque quem sabe não passou ainda do alimento, que é o leite, para que possa começar a ter o alimento que é o sólido. Às vezes nós nos enganamos. Achamos que conhecemos versículos isolados e que apenas jogar alguns versículos é ter conhecimento de Deus. Não, você pode conhecer a palavra. O homem que estava questionando esse rapaz aqui dele estar carregando a maca é alguém que conhecia a lei. E não é uma lei, são mais de 500 leis. Ele conhecia ao ponto de poder apontar o dedo dele. Fazendo o trabalho que quem faz é Satanás. Satanás é que faz esse trabalho. O inimigo das nossas almas é que faz. Ele é o apontador, o caluniador. Ele que vai apontar. Ele que vai dizer para você que você não pode ser curado. Que você não pode ser transformado. Ele que vai olhar e vai dizer para você assim, olha só, aquele rapaz que está falando para você é aquele mesmo que pecava antigamente aqui, lembra? Satanás é o acusador. Mas Deus quer vida nova. Ele quer que você entenda, que você compreenda que não é o que o Tiago está falando para vocês. Eu estou falando para vocês o que está na palavra de Deus. Se você quiser me questionar alguma coisa referente àquilo que eu falei, eu posso trazer depois, em privado, eu posso passar as fontes daquilo que comprova o que eu estou falando para vocês. A mensagem nunca pode ficar fixa àquilo que eu estou falando. Ela tem que ficar presa no quê? No que está registrado nas Escrituras. Por isso busque conhecimento, para que você, ao ter então o contato com Deus, você possa receber a cura dele. A cura está além da cura do seu corpo físico. A cura é a cura espiritual. Você pode ser abençoado pela cura física, sim, mas é o espiritual que conta, varão. É o espiritual que conta, minha irmã, para que você possa alcançar cada vez mais coisas de Deus. Quem sabe existem pedras do seu caminho que você não quer tirar. Ore a Deus e peça para que Ele te dê sabedoria, discernimento, para que Ele te dê coragem, para que Ele se revele. Porque depois que você começa a entender que existem algumas coisas que estão erradas na tua caminhada, na tua vida, você sente nojo daquilo. Eu digo que é que nem você fazer um pecado e depois você entende que é errado, você sente nojo daquilo ali. Peça revelação, peça sabedoria que venha do Senhor. Amém? Eu já estou excedendo então o meu tempo. Eu agradeço a presença de todos que ouviram a palavra. Agradeço então, peço para que você, por favor, leia novamente. Depois no final eu vou colocar no comentário. Mas o livro que a gente tratou então foi o livro de João, no capítulo 5. Então você pegue, leia, para que não fique nas palavras do que eu disse para você. Leia para ver se está escrito aqui. Não fique com a minha palavra, questione o que eu falei para você. É a coisa que mais me alegraria hoje, que você questionasse, não botando coisas bobas aqui no grupo, mas que você pegue esse livro, leia de novo. Eu dei a fonte, lê. Não fica no que eu te falei, vê o que ele está falando contigo, se tem sentido. Se você tiver dúvida a respeito de alguma outra coisa, me questiona. Eu posso passar outras passagens e comprovo aquilo que nós conversamos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Vou fazer uma oração rapidinha. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, todas as vezes, Senhor, que nós, então, de algum momento, Senhor, nós justificamos aquilo que
tem nos afastado de Ti, Senhor. A Tua palavra e a Tua pergunta nesse texto ela é simples, se nós queremos ser curados. E eu tenho certeza, Senhor, que os meus irmãos querem, Pai. Assim como eu quero ser curado, Pai. Que o Senhor trate comigo, com o meu corpo físico, que o Senhor trate com o meu espírito, Senhor. Para que eu possa ser curado, Pai, e após sarado, então, Senhor, continuar Te buscando, que é o que aconteceu com esse homem aqui. Guarda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É o que eu Te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Por favor, também inscreva-se no YouTube. Faz parte do nosso propósito chegarmos a 1000 inscritos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.